Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E aí, pessoal do Vocacional, tudo bem? Meu nome é Mari Oliveira, eu sou a orientadora vocacional aqui da Leste 4 em Artes Visuais e hoje nós vamos dar continuidade às nossas orientações sobre materiais. Espero que vocês gostem das dicas. E aí, vamos lá. Vamos falar sobre os materiais rapidinho. Os pincéis, nas outras orientações, eu já dei algumas dicas. Eu só quero mostrar para vocês algumas diversidades de pincéis, que cada um vai te proporcionar um estilo, uma técnica de pintura, né? Vai te facilitar fazer algumas coisas. Então, por exemplo, esse daqui é o pincel chato, o quadradinho. Vendo? Esse daqui, ó, é o que eu uso bastante para aquarela, mas pode se usar também para outras técnicas de pintura. Ele é redondo, mas ele tem um bico um pouquinho mais fino. Olha, esse aqui, ele é bico redondo também, mas você vê que ele tem a pontinha mais arredondada. Esse daqui é a famosa língua de gato. Eu gosto muito de pintar com esse pincel. Esse daqui, tá vendo que ele é bem fininho e é comprido. Ele também serve para você fazer alguns detalhes, tanto bem mais precisos, e também eu gosto de usar ele para fazer linhas. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é bem fininho, que é também para fazer coisas bem detalhezinhos, bonitinhos. Mas ele já tem a pontinha menos comprida, tá vendo? Esse daqui, eu não sei o nome. Mas ele também dá para você fazer uns efeitos na pintura. E também serve para você, tipo, limpar os resíduos. Você tá usando, por exemplo, giz, carvão, aí você quer tirar um excesso. Ele também é muito bacana para fazer isso, para não manchar o papel. Esse daqui, ele é um bem redondinho mesmo. Eu gosto muito de usar esse daqui para esfumaçar e fazer degradê. Mas esse aqui eu gosto muito pra quando tô usando com uma tinta um pouco mais seca, assim, sabe? Pra esfumaçar bem, dar uns efeitos de diluir a tinta. Ele é muito legal. Esse aqui também é uma língua de gato, mas só que ele é um pouquinho, tem mais cerdas assim, sabe? Ele é mais gordinho. Também se te proporciona em algumas coisas pra fazer, facilita algumas técnicas de pintura. Olha, esse daqui, ele tem um corte transversal, que eu poderia falar. Eu não sei o nome desse pincel, mas o interessante é você ver o formato, né? E que ele é muito bom para você puxar assim, fazer os cantos, você fazer alguns detalhes também de acabamento. Isso são coisas que você vai estar experimentando e você vai vendo o que você sente e se adapta melhor. Não existe uma regra fixa, né? Então é isso que eu quero que você entenda, que existe a diversidade. É obrigatório ter tudo isso? Não, não é obrigatório. Mas eu acho legal você ter uma quantidade de pincéis relativamente assim, para você ir experimentando, para você conhecendo e qual se adapta melhor, qual é a técnica que você vai desenvolver. Isso tudo vai te ajudar. Esse daqui serve para fazer alguns detalhes, alguns efeitos de textura, né? Então, eu não cortei, ele é assim mesmo. É engraçado, né? Mas é bem legal. O interessante é você experimentar o máximo de coisas possíveis para você se conhecer e para você desenvolver a sua própria identidade. Aqui, esse aqui é uma espátula. Existe também, eu só tenho esta, porque eu não costumo fazer pintura com espátula. Existe uma técnica que você
pega a tinta e você vai fazendo assim, ó, né? Você vai usando a espátula e não o pincel. Então são coisas que você vai descobrindo, estudando e vendo as possibilidades de uso dos materiais. Essa espátula, eu gosto muito porque eu posso pegar o material, colocar na tela. Eu uso muito para poder fazer as cores. Eu pego a cor e vou misturando com ela. Eu acho assim muito legal. Pra mim basta uma, mas eu já tô sentindo falta de ter mais outras, porque existem outros formatos também aqui, como os pincéis, onde vai te proporcionar certas coisas e facilitar certas técnicas que você queira usar. Bom, já falei aqui dos pincéis. Agora eu vou passar umas dicas para vocês sobre as tintas. Então, essa daqui são as tintas acrílicas. Todos esses materiais aqui são materiais de entrada, que se fala que são materiais estudantis, né? Então, por exemplo, pode ser usado como profissionalmente, pode ser usado, mas não é a melhor marca, não é aquela uma marca de material mais profissional, né? Aqui é utilizado muito também para artesanato, mas são materiais que você pode estar adquirindo para você estudar e você iniciar seus trabalhos. E também pode ser feito muita coisa com eles, certo? Não fique preso com relação a nome de marca de material. Tudo bem que, por exemplo, a gente adquirir um material de melhor qualidade vai dar um resultado bacana, melhor no nosso trabalho, com certeza. Mas não fique preso a isso. Tem no podcast um bate-papo bem bacana, onde eu converso com duas artistas e a gente discute sobre essa questão. Então, só para dar uma dica para vocês de marcas que vocês podem estar adquirindo que seja de valor acessível, ok? Olha, essa daqui é a tinta acrílica da Acrylex. Essa daqui é da Corfix, certo? Essas duas são muito parecidas, né? Mas se você puder escolher entre elas, escolha a Corfix, que é melhor. Mas, de toda forma, a Acrylex também dá pra gente usar bastante. Então, ela é diluente em água. Isso facilita muito, porque você não precisa comprar diluentes próprios para tinta, né, que vai acarretar um gasto maior e um estudo, por exemplo, estudar um pouco mais o uso, é mais fácil de usar. Ela também tem a secagem muito rápida. Então, por exemplo, a tinta óleo, ela demora para secar. O processo de pintura dela é diferente, porque você faz uma camada, aí você vai fazer a segunda camada, você tem que esperar secar. Então, quando vocês forem usar a tinta acrílica, vocês vão usando aos pouquinhos e vai fazendo as suas cores, certo? Porque como ela seca, depois não tem como você colocar água, porque ela não vai voltar, diferente da aquarela, né? E a óleo, que também resiste muito mais tempo para não secar, ela não seca tão facilmente quanto a acrílica. Então você pode colocar trabalhar um pouco mais livre com a óleo, sem se preocupar com isso, mas a acrílica ela seca rápido, tanto na tela, no papel, quanto também no seu godê. Agora eu vou falar pra vocês sobre um pouquinho a tinta óleo. Essa daqui a minha estourou, e ela tá um pouquinho velha, mas eu não joguei fora, fiquei com dó. E essas duas aqui, ó, são tinta óleo da Corfix, que eu também acho melhor do que da Acrylex, porém também dá pra usar da Acrylex, certo? Importante lembrar o seguinte, que a tinta óleo, ela é diluente em óleo, certo? Então não dá pra misturar com outras tintas. Por exemplo, não tem como você usar a tinta óleo junto com a tinta acrílica de uma vez, misturarem os dois componentes, porque são químicas diferentes, certo? É como se misturasse água e óleo, não vai dar um resultado legal.
O que você pode fazer usando como uma pintura mista, por exemplo, você pode fazer uma base de pintura acrílica e esperar secar, e depois você pode fazer algum efeito, alguma coisa que você queira fazer com a tinta óleo, porque cada tinta vai te ofertar um resultado um pouco diferente, certo? Uma textura, a tinta óleo, ela dá uma sensação, uma textura de aveludado. Eu gosto muito da tinta óleo, mas ela é um pouco mais difícil de pintar, exatamente porque tem que ter um pouco mais de paciência, porque ela demora para secar, então é um processo mais longo para você pintar um quadro, para você fazer uma arte com a tinta a óleo. Então eu deixo como dica para vocês essas duas marcas, que são de valores acessíveis, e tem também é importante vocês pesquisarem também, tem outras tintas melhores, assim, claro, de valores bem superiores e com uma qualidade superior também. Mas eu fico a dica para vocês começarem a usar esse daqui para vocês estudarem, e também dá para produzir muita coisa legal com elas, viu? Não precisa se prender. E para acompanhar a tinta óleo, não basta você só comprar a tinta óleo, você tem que comprar o secante de cobalto e o óleo de linhaça. O óleo de linhaça, ele é o solvente, é o diluente da tinta óleo. Então, por exemplo, como na acrílica nós utilizamos a água, na tinta óleo você vai utilizar o óleo de linhaça. É o que vai dar a textura brilhante, a textura aveludada da sua tinta. Nem adianta você querer misturar com água, porque é a mesma coisa que pegar o óleo e colocar dentro de um copo com água, tipo, não mistura. Então, para você diluir a sua tinta, para você trabalhar com ela, para você chegar na textura que você deseja, você tem que utilizar o óleo de linhaça. O secante de cobalto, você também tem que saber usar, que vem explicando, né, a quantidade certinha que você tem que misturar junto com o óleo de linhaça, tá? E esse secante de cobalto, ele ajuda no que? Você vai misturar com o óleo de linhaça junto com a tinta, para fazer com que a tinta seque mais rápido, certo? Então é uma forma de, por exemplo, agilizar esse processo de oxidação da tinta, que é com secante de cobalto, mas tem que saber utilizar a quantidade certa, porque se você utiliza ela demais, ela resseca a tinta, ela vai perder o brilho e ela vai rachar. E também é uma coisa que vocês precisam estudar. Então, para aprender a utilizar a tinta, tem que fazer estudos, fazer as misturas, vai pintar, vai esperar o processo, vai sentir o material para compreender como ele funciona. E para você limpar o seu pincel, ou diluir assim a tinta, limpar para você trocar de cor, essas coisas, você tem que usar um removedor. Eu, no caso, eu uso o thinner. O thinner é um cheiro fortíssimo, então esteja em locais assim ventilados, porque se você tiver rinite que nem eu, você é capaz de morrer. E você pode comprar esses thinners assim também, ó. Eu comprei muito da Acrylex porque são os mais baratinhos e você consegue encontrar com facilidade. E eu uso e pronto. E vocês têm que limpar assim a tinta, o pincel sempre. E uma dica também de limpeza de pincel é, depois que vocês tiram toda a sujeira da tinta, bonitinho, limpou, vocês têm que lavar o pincel com água e shampoo, certo? Para poder cuidar do seu pincel, para ter maior tempo de durabilidade. Tinta guache. Então esse aqui, tinta guache, é tipo, nem adianta você querer utilizar aquela tinta escolar. Aquela tinta escolar, ela é para criança, né? Porque ela não é tóxica, a criança pode colocar no olho, pode comer, claro, né? Com um certo cuidado, mas aquilo não vai trazer algum risco, né, para as crianças. Agora já esses aqui já é de uso profissional. Então esse daqui já é para pessoas grandinhas que não vão comer a tinta. E esse daqui é a marca do gato. Então você pode ter a opção de comprar esses dois assim, certo? O valor dele não é tão baratinho, mas o guache também é uma... Eu particularmente eu pinto muito pouco com guache, muito pouco. Mas tem muita gente que se adapta e gosta muito de pintar com guache, porque ele também é solvente em água. E você consegue ter uns efeitos até meio que parecido com aquarela. Não é como aquarela, porque também a composição é diferente.
e também a finalização da tinta também é diferente, mas ela também é muito diluente em água, ela dá um efeito opaco. E dependendo do que você deseja fazer, a guache pode ser a sua tinta preferida. Então por isso que é importante você conhecer os materiais e estudar mesmo, comprar o material e usar, para você se adaptando, para você ver, descobrindo as possibilidades e com isso você desenvolver. Essa daqui é a tinta de tecido. Eu conheço alguns artistas que usam tinta de tecido para fazer a pintura em tela. Dá um resultado bem legal também. Porém, a pigmentação da tinta do tecido, ela é bem diferente tanto da óleo quanto também da acrílica ou a guache. Mas dá para utilizar? Dá sim. O que não dá é você misturar as tintas. Por exemplo, você está pintando com a tinta de tecido e você vai lá e utiliza a tinta guache ou a tinta acrílica. Não dá certo. E menos ainda com a tinta a óleo. Então, se você vai utilizar vários materiais que você tem, você vai ter que aprender os processos. Por exemplo, secou a tinta de tecido, aí você vai colocar um pouco de tinta acrílica em cima, massa. Você tem que entender esse processo. Não dá para usar as duas juntas e misturar, né? Eu tenho branco acrílico, eu tenho laranjinha de tinta de tecido, eu vou misturar para virar um laranjinha mais claro. Não é uma boa ideia, porque a química não vai dar certo. E isso vai prejudicar tanto a qualidade do seu trabalho quanto também a durabilidade. Você tem que pensar da seguinte forma, que pode ficar bonitinho até ali na hora, mas daqui, por exemplo, um ano, a sua tela tá toda rachada, toda zoada, né? E porque você não utilizou os materiais de forma correta. E essa tinta da Acrylex de tecido, elas são baratinhas e você encontra uma gama de cores muito, muito vasta, assim, é bem legal. E também você pode customizar suas coisas, você pode trabalhar com pintura em tecido. Você, por exemplo, você vai criar uma tela num tecido, vamos supor que você está buscando novos suportes. O suporte que você tem é um pedaço de tecido, um algodão cru, por exemplo. Eu quero pintar aqui nesse algodão cru. E pinte. Aí a dica é você usar essa tinta, certo? E você encontra em vários lugares, é muito fácil acesso. E ela também é um preço bem bacana. E é muito gostoso pintar em tecido e utilizar essas cores da tinta de tecido. Deixa eu pegar aqui. Olha, essa daqui, pra vocês verem, ela é com glitter. Essa daqui é fluorescente, tá vendo? Então são cores bem legais, que, por exemplo, você não vai encontrar na óleo, né? Então, dependendo do que você deseja fazer, você pensa nessas opções que cada material vai te oferecer, tá bom? Essa tinta aqui, a tinta fosca para artesanato, ela é bem fosca mesmo. Se você quer um efeito fosco, assim, sem brilho nenhum, essa tinta aqui é bem legal. Ela é uma pintura mate, tá vendo? E você pode utilizar com muita facilidade essa tinta em madeira, em PVA, peraí, deixa eu ver qual que é aqui, MDF, em papel, cerâmica, isopor. Você consegue pintar um monte de superfície. Então é legal você entender, por exemplo, você vai na loja, você vai olhar as possibilidades de tinta que tem lá de artesanato. Você olha aqui atrás as especificações. Que aí você vai ver, por exemplo, você tá com uma madeira em casa, você quer pintar uma madeira, eu vou usar a pintura na madeira. Então é interessante você conhecer os materiais para isso. Se você for pintar com óleo, dá pra fazer, mas você pode utilizar outros materiais que vai facilitar a sua vida. E aí fica a dica desse material também, que é solvente em água. Também não falei, né? Deixa eu só lembrar. A tinta de tecido também é solvente em água. Isso tudo facilita a nossa vida, né? Porque não tem que comprar um monte de coisa como a óleo. E isso também é bem bacana, é bem mais fácil de limpar o pincel e tudo mais,
tá bom? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Não sei se pela filmagem vai dar pra ver a diferença, que é muito sutil, assim, vendo pela filmagem, não dá pra ver muito bem os detalhes, mas pessoalmente você vê a diferença da tinta, como ela fica no resultado final. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, não sei se dá pra ver, mas vocês verem que aqui foi pintado com tinta acrílica, certo? Sobre uma tela, certo? Normal. E utilizado a pintura acrílica. Aqui é um quadro pintado, também é uma tela convencional, normal. E ela tem a pintura. Aqui foi pintado com a tinta a óleo, toda a óleo. Demorei assim uma semana para pintar, porque tem essa questão do processo de secagem, igual eu expliquei para vocês. E tanto que a acrílica eu consigo pintar num dia, né, dependendo do tamanho. Mas a óleo, como o processo de pintura é diferente, então tem essa questão também a se pensar, o tempo para produzir. Não sei se eu consigo chegar pertinho para vocês verem. Tá vendo? Ela fica bem mais assim aveludada do que uma pintura em acrílico, certo? Vou colocar aqui. Aqui é acrílica, certo? É uma pintura feita naquele papel que eu falei pra vocês, pra pintura, no Canson 300. Então, aqui eu utilizei a tinta acrílica sobre o papel Canson 300 gramas, como eu falei pra vocês, que ela é própria pra pintura. Olha como é que fica. Massa. Aqui é uma... um shape de skate. Então é uma madeira que eu peguei no lixo. Aí eu lixei bonitinho, tirei todo o resíduo, lavei bonitinho, sequei bonitinho. E usei tinta acrílica também. Só que esse efeito brilhante aqui é porque eu dei a selagem com um verniz, tá bom? Agora é uma pintura com tecido. Com aquela tinta que eu falei pra vocês. Aqui é um tecido que eu fiz o caderno e utilizei aquela tinta pra pintar.